Fala, Coders! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Gabriel Rangel, o seu instrutor desse canal, e esse vídeo eu vou te falar como ter sucesso na sua carreira de programação. Se você está começando agora, está como pleno, está como sênior, existem elementos essenciais que você precisa fazer para ter sucesso na sua carreira. E além disso, eu vou responder para você: vale a pena empreender? Seja como um produto ou uma prestação de serviço, freelancer, vale a pena para sua carreira? O inglês, o quanto ele é essencial, vagas do exterior, quando você deve começar a aplicar? Então tudo isso eu vou responder nesse vídeo. Fica comigo até o final, que eu acredito que vai ser muito bom para sua carreira. Então vamos lá, primeira etapa, você que está começando hoje, agora na programação, ou ainda não conseguiu o seu primeiro emprego, o objetivo dessa primeira etapa é você conseguir o seu primeiro emprego. E o que você precisa de fazer enquanto você está estudando? Então o primeiro passo é definir um roadmap de estudos, né? E nos últimos vídeos aqui do canal, eu tive 2 vídeos falando para você o que você precisa estudar para back-end e o que você precisa estudar para front-end. Vai estar aparecendo para você agora na tela o link desses 2 vídeos, então assista esses vídeos porque você precisa entender o que o mercado pede como requisito e você estudar isso, fazer um bom portfólio para você conseguir se aplicar para as vagas de emprego. Passou ali os 6 meses iniciais estudando os requisitos mínimos para a vaga, você vai começar a se aplicar para os processos seletivos. Eu recomendo você ir pelo menos 2 processos seletivos por dia, você se aplicar a esses processos. E por que 2 por dia pelo menos? Porque quanto mais chances, né, você for buscar para sua carreira, mais fácil, entre aspas, você vai conseguir ser aprovado do que só, eu vou aplicar uma vez por semana. As suas chances vão diminuir muito, né? Então, pelo menos 2, porque nessa primeira fase é normal você levar vários nãos, se acostume a levar vários nãos. Querendo ou não, o mercado para você entrar como júnior, ele é muito concorrido, né, as primeiras vagas. Isso não é para te desanimar, mas muito pelo contrário, continue estudando que uma hora a sua vaga vai chegar, então pelo menos 2 vagas. E um terceiro ponto essencial nessa primeira etapa é desde o dia 0 você conciliar os seus estudos da programação com o inglês. O inglês, ele não é um fator eliminatório para você começar, mas é um fator diferencial para o seu futuro. Então vamos supor que você começou a estudar programação em inglês agora, daqui 3 anos você vai estar ali como um pleno, caminhando para ser um sênior daqui 4, 5 anos, e aí se você tiver o inglês na ponta da língua, você vai começar a poder aplicar, né, na verdade, para processos seletivos internacionais que pagam muito mais, então isso vai ser importante para sua carreira, você está estudando o inglês desde o dia 0. E além disso, você continuou 6 meses ali estudando, você depois dos 6 meses, né, fez os 6 meses iniciais, não pare de estudar de forma alguma. Eu diria que os 3 primeiros anos você tem que estudar pelo menos um pouco diariamente, uma tecnologia que você escolheu se especializar, um tópico mais aprofundado. Então, continue estudando além dos 6 meses. Não pare depois dos 6 meses, depois que você conseguiu o seu primeiro emprego, beleza? A segunda fase seria você já no seu primeiro emprego, né? Seja ela uma oportunidade de estágio, seja ela uma oportunidade de júnior, um part-time, o que for. Então, nessa primeira oportunidade, o que você precisa fazer, né? O primeiro passo é você buscar absorver o máximo de conhecimento possível dos outros programadores ou das outras pessoas que vão estar ao seu redor que envolvem o desenvolvimento de um software. Então, eu diria que das pessoas técnicas, busque, né, se aproximar delas no aspecto de você poder absorver o conhecimento delas. E aí entra um diferencial. Se você tiver essa oportunidade, né, de buscar nessa etapa, uma experiência presencial, isso faz muita diferença, porque você estando ali ao redor de outros programadores, você vai absorver muito mais conhecimento do que uma forma remota. Remoto é muito bom? É. Mas, se você tiver essa oportunidade de fazer presencial a sua primeira, segunda vaga, vale muito a pena. Então, além do conhecimento técnico de você absorver ali, de um tech lead, de um sênior, de um pleno, é importante também você observar como funciona o desenvolvimento de um software, o ciclo, né? A metodologia ágil, como é que funciona o processo de testes, como é que funciona, né, daily meetings, o que é planning, o que é review, que são os ritos das metodologias ágeis, né? É muito importante você entender isso, porque isso também vai te dar uma maturidade lá na frente para você pegar freelancers, que é um aspecto importante para sua carreira, né? E pegar freelancers maiores, projetos mais robustos. Então, anota essa dica aí que é importante você observar o ciclo de um desenvolvimento de software. E eu vou contar a minha experiência. Quando eu entrei na programação, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia me especializar. Então, graças a Deus, eu consegui uma primeira oportunidade como QA. Então, eu caí de paraquedas nessa oportunidade como QA, que é basicamente um tester. E o que eu fiz? Eu falei, o que eu preciso para ser um bom QA? Primeiro, certificação. Então eu fui lá e tirei a certificação de QA. Segundo, eu tinha uma pessoa sênior acima de mim e ela desenvolvia já os testes. Então eu busquei para ela, o que eu preciso para melhorar nos testes? E ela me ensinou a fazer os testes e foi muito boa, foi a Rejane, a minha mentora. Então, ela me ajudou muito. Também tinha o Eduardo, que era um programador. Ele me ajudou muito a entender como que era o funcionamento de um desenvolvimento de software. Então ele me falava, Gabriel,
faz a indentação bonita, né? É importante você ter um código bem indentado, declara a variável desse jeito. Depois, quando eu comecei a pegar meus primeiros códigos, foi muito importante. E tinha o Luiz, que era o meu gestor, e o Pablo. Eles dois me ensinaram como é que funcionava o ciclo de desenvolvimento de um software. É claro, tinha vários outros programadores, mas esses são os que eu estou lembrando aqui de cabeça que eu entendia como funcionava. Tinha os casos de requisito, né? Tinha duas pessoas de requisito e elas passavam os requisitos do software. Então eu pegava o software funcionando, pegava o requisito e fazia o teste. E aí eu tinha que fazer, escrever muito bem como o teste se saiu para o desenvolvedor entender. Então é muito importante essa interação do dia a dia. Então olha o tanto de conhecimento que eu absorvi na minha primeira oportunidade de estágio, é isso que você tem que buscar, beleza? E aí a gente parte para a terceira etapa. Supondo que você já está ali começando, pelo menos eu recomendo você ficar um ano nessa sua primeira oportunidade, e muitas empresas olham, né, essa questão de você ficar pelo menos um ano como um aspecto de compromisso mesmo nas suas oportunidades profissionais, então já anota essa dica aí também. Essa questão agora da terceira etapa é você pegar freelancers. Então vamos supor aí que você já está completando quase um ano e meio, né, como um desenvolvedor de software, então você já tem uma maturidade, uma capacidade de pegar freelancer. E por que freelancer é um aspecto muito importante na carreira do desenvolvedor? O freelancer ele vai fazer você sair da sua zona de conforto, vai fazer você experimentar novas tecnologias, você vai ter que desenvolver funcionalidades que você não desenvolveria no seu dia a dia. E com isso você vai desenvolvendo essas habilidades, se tornando um desenvolvedor mais completo. Então, eu pegava ali os meus freelancers, primeiro eu comecei com um site simples, estático, para minha tia que tinha um buffet. Então, você pode analisar amigos e parentes que têm algum tipo de negócio e que vão precisar de uma solução tecnológica. Então, eu comecei com sites estáticos com o Wix, por exemplo, e ganhava um trocado ou outro ali para fazer isso e me ajudou muito na época da faculdade, esses freelancers que eu ia fazendo. E aí, o segundo aspecto do freelancer, eu colocaria você ter alguns tipos de companheiros de estudo, alguns amigos, alguns familiares que estudam programação também e que vão complementar as suas habilidades, porque às vezes você domina mobile e ele domina back-end, às vezes você domina front-end e a outra pessoa domina back-end. E é claro, Gabriel, eu posso ser um full stack? Pode. É muito mais difícil, é muito mais árduo, mas você também pode ser um full stack. Eu recomendo, é claro, você ter uma especialidade maior, às vezes, de uma área de uma outra, quebrar um galho inicialmente, né? Quando você está no começo da carreira, você não vai conseguir dominar as duas áreas muito bem. Então, quebra, às vezes, um galho no back-end ou quebra um galho, às vezes, no front-end, para você conseguir fazer um tipo de demanda. E aí fica uma dica, né? Existem ferramentas como o Firebase, por exemplo, que vão te dar toda uma infraestrutura para você fazer sistemas simples, porque nesse momento da sua carreira você consegue fazer sistemas simples, sites simples, estáticos, às vezes com animação ali, legal e tudo mais. Então, pega esses sistemas mais simples que você vai conseguir entregar rápido, conseguir um dinheiro legal. Então, essa questão do freelancer é muito importante para sua carreira. Você possivelmente vai precisar de abrir um MEI, ou então um PJ, busque um contador aí para entender como é que você consegue fazer esse tipo de prestação de serviço por fora, além do seu emprego. Então, é importante o freelancer para sua carreira da programação, beleza? Então, agora nós vamos para a nossa quarta etapa, que eu diria que é o aspecto quando você está como pleno. Então, quando você está como pleno, você primeiro precisa de continuar os seus estudos e começar a buscar níveis mais aprofundados de conhecimento para você chegar a sênior. Então, toda tecnologia, né, geralmente tem em comum os aspectos, por exemplo, testes unitários. Toda tecnologia geralmente tem esse aspecto que é um pouco mais difícil. Você vai ter integração contínua, como é que você faz um deploy automatizado para um servidor. Você vai ter funcionalidades mais complexas. Então, você vai começar a tentar fazer esse tipo de sistemas mais difíceis, né? Vamos colocar assim. Então, é muito importante você estar estudando nesse aspecto e estar atualizando também o seu portfólio. Eu diria, né, que você já vai estar terminando ali a sua experiência na sua primeira empresa, possivelmente, e tem dois tipos de empresa que eu acho essencial, que eu acredito ser essencial para o seu desenvolvimento profissional. A primeiro tipo de empresa é você passar por uma software house. Gabriel, por que eu deveria buscar uma software house? Porque o ritmo de trabalho de uma software house geralmente é muito mais pesado e você precisa se acostumar com esse ritmo mais pesado. E você na software house, vamos dizer assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 4 em 4, tempo que for, você está mudando de projeto. Geralmente são projetos bem diferentes. Então você às vezes está fazendo e-commerce, depois vai para uma rede social, depois vai para um aplicativo de receitas, um aplicativo de livros, um aplicativo de música. Então você vai pegando vários tipos de solução e você vai entendendo, né, como se faz diversos tipos de software. Então é muito importante esse tipo de aprendizado. Então eu colocaria aí, busque passar por uma software house aí entre o seu segundo e terceiro ano de carreira. E o segundo aspecto também que eu considero como essencial é você passar por uma startup de produto.
Ah, Gabriel, por que que e principalmente no estágio inicial? Primeiro, porque você vai ter várias responsabilidades, então isso vai puxar você a aprender novas coisas. E o segundo aspecto de produto, porque você vai entender também como se desenvolve um produto. Então tem diversos tipos de ferramentas que você vai precisar instalar. Então Analytics geralmente precisa de alguma ferramenta para acompanhar, fazer tracking de usuário, fazer tracking de bug. Enfim, se você vai aprender vários tipos de novas ferramentas, o marketing o tempo todo vai estar pedindo para você fazer alguma modificação, teste AB. Então é importante você vivenciar essa experiência de um produto startup, porque se você quer empreender lá na frente, isso vai fazer diferença. Então eu recomendo você também passar por uma startup de produto, beleza? Então você nesse aspecto agora no seu segundo, terceiro ano de carreira, possivelmente você já consegue pegar freelancers mais robustos também. Então é muito importante você pegar esses sistemas mais complexos, e eu vou dar um exemplo. Nessa época, por exemplo, eu fiz um sistema de uma contabilidade que eles precisavam de uma espécie de Google Drive. Eu comecei a contratar os primeiros amigos, vamos colocar assim, os primeiros conhecidos, para a gente estar atuando junto nesses projetos, e isso me ajudou lá na frente a formar a minha empresa. Então, esse aspecto de você ter essas pessoas ao seu redor, estar inserido nesse ecossistema, em uma comunidade, também é muito importante para a sua carreira. E além desses aspectos, do freelancer, pegar o freelancer mais complexo, ganhar um pouco mais de dinheiro também é importante nesse aspecto, eu olharia para outros dois fatores nessa segundo, terceiro ano da sua carreira. Eu faria um intercâmbio para você buscar um conhecimento aí de falar o inglês fluentemente. O intercâmbio fez totalmente a diferença na minha vida, porque você sempre fica, eu consigo entender, consigo escrever inglês, mas não consigo falar. O brasileiro é muito assim, né? Eu acredito que você talvez esteja nessa situação. E o intercâmbio tira essa limitação sua de conversar. Então fica ali, nem que for um mês, né? Em um país que só vai falar o inglês, é muito importante para sua carreira. E além disso, eu colocaria outro aspecto muito importante, que é você começar a escrever artigos. E isso vai te dando uma autoridade no mercado, porque escrevendo artigos, as empresas começam a olhar para você, a comunidade começa a olhar você como uma referência técnica também. Isso vai ser essencial para lá na frente você começar a ser um tech lead, para você começar a ser um sênior, beleza? Então essa é a nossa quarta fase de carreira para você conseguir ter uma carreira bem sucedida. A nossa quinta fase já é em busca da senioridade, né? Que você estaria ali saindo do terceiro ano para o quarto ano, caminhando ali entre o quarto e o quinto ano. E aí nessa fase você está em busca de ser um sênior de fato, de ser um profissional completo. Então nessa fase, primeiro, você precisa buscar as responsabilidades para si. Então busca ser a referência técnica do seu time, busca ser aquela pessoa que vai ajudar os outros desenvolvedores. Quando está surgindo, funcionalidades, bugs críticos mais complexos, e às vezes vai precisar de varar a madrugada para isso, seja a pessoa responsável, e aí comece a buscar os cargos de liderança técnica, busque livros que vão te ajudar a fazer essa liderança técnica e aspectos ainda mais complexos como arquitetura, metodologias de desenvolvimento, BDD, TDD, Solid, Clean Architecture. Então é muito importante você dominar esse tipo de conceito quando você está nessa fase de número 5 buscando a senioridade. Eu colocaria ainda outros aspectos, que é você ou criar ou contribuir para projetos open source, principalmente para oportunidades internacionais. Isso faz muita diferença. Então às vezes você pode criar uma lib na tecnologia que você domina para facilitar. Às vezes você faz uma biblioteca visual, para já com os elementos prontos para React, Angular, Vue, o que for. Às vezes você já cria uma biblioteca ali no back-end para facilitar a manipulação de datas com a sua linguagem de programação. Então isso chama muita atenção, você mantendo a documentação, contribuindo para o open source. Você pode buscar certificações, por exemplo, tem o Microsoft MVP, você pode buscar um GitHub Stars, você pode buscar essas certificações de desenvolvimento, ou esses reconhecimentos que vão te ajudar a se destacar ainda mais no mercado. Então é essencial. Eu colocaria aqui, escrever os artigos é também necessário você continuar, e você nessa fase, pode pegar freelancers ainda mais complexos e ser a pessoa que vai encabeçar, vamos colocar o projeto, distribuindo, já gerenciando ali outros desenvolvedores para fazer em conjunto com você esses freelancers, é muito importante. Eu ainda colocaria o último aspecto. Tem um livro que se chama Cracking the Code Interview. Eu começaria também, quando eu chego nessa fase de senioridade, alcançando cargos de liderança, alcançando cargos de senioridade, me preparar para as oportunidades internacionais. E esse livro eu colocaria como uma bíblia, uma espécie de bíblia para você começar a se aplicar para as oportunidades do exterior. Então é essencial nessa fase você começar a pensar nesses aspectos, beleza? E nessa última fase, possivelmente você já vai estar ganhando um salário mais de R$ 10.000. Então vale a pena você migrar para a modalidade PJ. Mas tem benefícios, às vezes algumas
outras oportunidades vale mais a pena, beleza. Mas o desconto no CLT geralmente é os 27% e no PJ, dependendo, pode ser entre 3, 6 ou 15%. Então, de qualquer maneira, vai ser menor, né? Eu falo 3 e 6 porque às vezes você está exportando um serviço já para o exterior, buscando oportunidades remotas para fora, então você consegue uma redução aí do imposto. Mas, de qualquer forma, 15% é melhor do que 27%, então você faz a conta, negocia um PJ que vai valer mais a pena, beleza? Então, busca uma contabilidade também para estar te auxiliando nesse aspecto. E o sexto ponto agora seria o empreender. Talvez aí você já esteja como um sênior, talvez você esteja já, né, mais de 5, 6, 7, 8 anos de carreira e você quer empreender como uma forma, né, de ganhar mais dinheiro com a programação, mas principalmente porque você pode ter esse sonho. Eu colocaria 2 tipos de empreendedorismo com a programação em si. O primeiro aspecto seria a prestação de serviço, ou seja, você ser uma agência ou seja uma software house de prestação de serviço. Quais que são as vantagens desse modelo de negócio? Geralmente você já consegue uma receita maior quase que imediatamente, porque, por exemplo, você já tem aquela equipe que eu falei que você começou a montar ali para você, que foi assim que surgiu a 7apps. Aquela equipe de programadores que você confia, você contrata eles, você já tem algumas pessoas, alguns contatos que podem, né, te contratar, que já te contratavam como freelancer, que agora pode contratar a sua prestação de serviço e você já vai estar ali já ganhando um bom dinheiro, então já nasce ganhando um bom dinheiro. E eu colocaria esse como um aspecto bem interessante. No entanto, querendo ou não, o seu custo fixo é muito maior, porque você vai ter que ter vários funcionários para crescer o seu negócio, a escalabilidade é menor, mas você consegue ter ganhos altos e muita gente tem esse sonho, eu tinha esse sonho, estou vivendo esse sonho com a 7apps e é muito legal trabalhar no modelo de software house, de agência de software, beleza? O segundo aspecto eu colocaria como um produto. E quais são as grandes vantagens de um produto? Ele é mais escalável, ele é menos dependente da mão de obra direta ali, que você vai precisar de ter uma equipe muito grande, às vezes na prestação de serviço, né? No produto você consegue ter uma equipe mais enxuta, né? Consegue ser escalável. E o que eu colocaria como essencial? Primeiro, você tem uma validação do seu produto, né? Então, coloca ele na rua, busca os seus primeiros clientes compradores. Então, essa é uma dica muito importante. Não sai de uma vez do seu emprego, tenha pelo menos, né, 6 meses, como se manter, como manter até mesmo o projeto, se for o caso, porque nessa época você possivelmente já vai estar ganhando bem. Então, é uma possibilidade muito boa de produto, né? Então, busque validar o produto, busque seus primeiros clientes pagantes, que vão ter uma dor efetiva, e às vezes você já consegue, né, fazer um momento ali de transição, consegue ainda trabalhar no seu emprego, trabalhar no produto, deixar ele rodando ali como uma renda passiva e depois que você vê que ele está bem, você consegue se dedicar 100%. Traga pessoas que têm habilidades complementares, porque nessa época você vai precisar de fazer gestão, vai precisar de fazer marketing, vai precisar de fazer venda, atendimento. Então, tenha pessoas ao seu lado que vão complementar as suas habilidades e principalmente vendas. Às vezes a gente como programador é um pouco mais, né, tímido nesse aspecto, então é muito importante ter vendas, seja no modelo de negócio ou no outro. E por fim, pessoal, eu colocaria mais uma questão, que seria também você nesse momento já pode pensar em possibilidades de migrar, seja países, né, que têm uma dificuldade maior como Estados Unidos, ou seja países que têm uma facilidade maior, por exemplo, na Europa, leste europeu, tem muito mais facilidade, Canadá, você já pode, 90% dos casos, nessa fase de carreira, você já está apto para a maioria de vistos, né? Então, se você tem esse sonho de sair do país, né, para trabalhar fora, às vezes ganhar em dólar, em euro, o que for, nessa época da sua carreira, você já vai ter, possivelmente, né, uma boa possibilidade foi redundante, mas você já vai ter, possivelmente, uma boa chance de conseguir migrar nessa fase. Então, fica atento ao LinkedIn, a plataformas como tem, por exemplo, né, freelancer.com, TopTal, Upwork, tem oportunidades de freelancer internacional e às vezes você consegue, né, essa pessoa gosta de você e você vai começar a prestar serviço lá, ou plataformas, né? Por exemplo, a 7apps pode te ajudar a conseguir, que é a minha empresa, a oportunidade fora. Tem, por exemplo, tem TopTal, tem Bairis Dev, tem, enfim, VanHack, tem várias plataformas que para te ajudar, beleza? Então esse foi o guia para você realmente sair do zero até ter uma carreira de sucesso, seja sênior, pleno, empreendendo, o que é essencial em cada fase da sua carreira para você se destacar no mercado, ter sucesso no mundo da programação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ativa o sininho já de notificações e inscreva-se no canal, e eu te espero também lá nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui para você aí embaixo, para você me acompanhar diariamente. Eu estou lá interagindo com vocês, e também não deixe de entrar no Mapa da Programação, que é o meu curso que vai te ensinar do zero até o profissional, utilizando JavaScript, Node, React, as principais tecnologias hoje do mercado, que nesses 9 anos de programação eu compilei esse curso, né? São mais de 150 aulas, tem aulas ao vivo periodicamente, mais de 100 exercícios básicos ali para você dominar a programação básica, e além disso, um módulo de carreira, e o preço é muito acessível, então já olha lá mapadaprogramação.com.br, que será uma honra ter você lá no curso com a gente, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.